Bem, então, como vocês veem aqui, é capítulo 2. Está escrito capítulo 3, mas isso está errado. É o capítulo 2. Estranhos rumos, seguros roteiros. Esse título é interessante a gente até comentar, porque, se vocês se lembram, a Cláudia comentou com vocês, inicialmente, a introdução, em que havia muito a resposta à pergunta o que é o homem. E a Cláudia foi trazendo o que Joana mostrou, desde os filósofos lá da Grécia, Descartes, todas as ideias sobre o que era o homem, né? Pensamento, e a gente assistiu às várias maneiras de encarar o homem. E, finalmente, no restante do capítulo, no capítulo 1 mesmo, ela vai falar de fatores de perturbação. E isso foi profundamente comentado na última sexta-feira, em que se falaram de muitos fatores de perturbação. Por este título, que fala de estranhos rumos e de seguros roteiros, vocês podem imaginar que ela vai continuar ainda falando de como essas perturbações a que a Cláudia se referiu e que Joana comentou tanto, como essas perturbações nos levam para situações bastante complicadas. E ela vai comentar também algumas ideias iniciais sobre quais seriam os roteiros seguros para aqueles que querem evoluir, mesmo dentro de toda uma sociedade que tem caminhado por rumos meio estranhos. Então, a gente vai justamente falar disso. Essa imagem que está aí, mostrando uma porção de coisas, é realmente um caminho, né, estranho, cheio de coisas que começa na nossa infância e vai terminar na nossa velhice. E ao longo da nossa vida, a gente vai passando por muitas e muitas experiências. E sempre teremos experiências, sem dúvida. Isso está marcado para a nossa vida toda e é uma vida interminável, porque mesmo depois que a gente tiver feito a nossa passagem, nós estaremos continuando a nossa vida de outra forma. Então é interessante, porque aqui nós vamos hoje fazer vários comentários sobre isso. Pode passar o próximo slide, Cláudia, por favor. Neste slide, eu estou procurando mostrar a vocês as 4 partes em que Joana dividiu este capítulo. Então, ela dividiu em homens aparência, fobia social, ódio e suicídio e mitos. Ou seja, hoje nós vamos especialmente falar de homens aparência e fobia social. Olhado assim, de repente, né, dá a impressão de que nós vamos falar somente de coisas terríveis, né? Mas não é bem assim, graças a Deus. A Joana, com seus comentários sempre muito lúcidos, ela já aqui ela vai começar a colocar os seguros roteiros, que aqui e ali ela vai começar a mostrar para nós. E eu vou fazer bastante questão de chamar a atenção para esses roteiros seguros, porque em toda a obra de Joana, ela vai se manter fiel ao que ela diz neste livro. Em todos os outros, os seguros roteiros que ela procura apresentar neste livro, ela vai ser fiel a eles. Ela constantemente vai voltar a eles. Então, acho que vai ser muito bom a gente aproveitar e entender essa oposição que Joana vai fazer sempre entre os estranhos rumos que o ser humano acaba seguindo
e os seguros roteiros que podem estar à nossa disposição, se nós quisermos. Tá? Nós vamos deixar para a próxima semana ódio e suicídio e a parte de mitos. Tá? Mas vocês vão ver que tudo tem a ver um pouquinho com tudo. Não é uma divisão radical aqui dos capítulos. E eu queria... Pode passar o próximo, Cláudia? Está ótimo, pode passar. Eu queria comentar, justamente, antes da gente entrar exatamente no assunto, eu queria comentar o seguinte, né? Como a Joana falou muito do que era ser humano, tanto na introdução, ela comentou muito isso, e no início deste capítulo ela também volta um pouco a isso, eu procurei resumir aqui que ser plenamente humano significa assumir a dignidade de um ser multidimensional, corpo e espírito, dotado de consciência e de livre-arbítrio. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas cada um de nós é essa maravilha. Cada um de nós é um ser multidimensional. Quando a gente fala que nós temos corpo e espírito, a gente está falando que nós somos seres que temos mais de uma dimensão. Nós temos essa parte que todos nós olhamos uns para os outros e vemos, que é o nosso corpo. Mas há uma outra dimensão iluminada, e daí eu botar essa imagem, né? E já muitas vezes li coisas sobre como é bonito um ser, quando é um ser elevado, com toda a sua luz, né? Então, nós somos corpo e espírito, nós temos uma outra dimensão, que conforme a nossa elevação espiritual, é muito linda, muito luminosa. E nós temos esse presente da consciência, nós sabemos distinguir o bem do mal. Então, nós somos seres especialíssimos, porque os animais não são capazes disso. Então, além de sermos multidimensionais, nós podemos distinguir o bem do mal e, além disso, nós temos livre-arbítrio, o que quer dizer liberdade de escolha. Eu acho incrível, porque acredito que a vida, exatamente porque nos leva por estranhos rumos, às vezes faz com que a gente esqueça que nós somos dotados de liberdade de escolha. Livre-arbítrio quer dizer isso. E é liberdade de escolha num nível profundo, porque eu sempre posso escolher como é que eu vou reagir a cada situação da vida. Às vezes, há acontecimentos que nos atropelam, mas a maneira como eu reajo a eles é uma escolha minha. Eu posso cair de 4, ficar chorando e passar anos parada ali, ou eu posso escolher reagir de outra maneira, ou eu posso pedir ajuda, ou eu posso descobrir algo de mim para reagir ali. Enfim, nós temos um livre arbítrio, que é uma liberdade de escolha. Então, na verdade, ser plenamente humano é tudo isso. E Joana aqui, ela vai falar, ao comentar os seguros roteiros, ela vai falar um pouco disso. Eu acho que hoje eu vou convidar um pouco vocês a pensarem também um pouco sobre isso. E aí nós podemos passar para o nosso próximo slide, o slide 6. Lembrando só, né, também, que quando eu falo que nós somos multidimensionais, eu tenho a meu favor o fato de Jesus ter dito, vós sois deuses, e podeis fazer o mesmo que eu estou fazendo. Ele estava simplesmente ratificando isso. Quer dizer, essa nossa multidimensionalidade, como ele, que se transfigurou, ficou iluminado, aquela figura maravilhosa. E nós temos a mesma coisa. Então, é fantástico isso, né? E aí nós vamos entrar na primeira parte, que fala dos homens aparência, tá? Essa primeira parte, a Joana começa dizendo o seguinte: ser plenamente livre exige uma consciência voltada para o bem geral, sem ser escravo de impulsos egoístas,
focados na satisfação imediata de nossos desejos. Olha que é uma afirmação forte, porque ela está dizendo o seguinte: ser plenamente livre não é eu só pensar em mim e eu ser escravo dos meus impulsos e achar que liberdade é eu fazer tudo que eu quiser, na hora que eu quiser, e eu sair correndo para resolver tudo que eu quero e da maneira que eu quero. Porque eu estou no meio de uma sociedade, existe uma lei de sociedade, eu estou num grande grupo humano. Então, para ser realmente livre, eu tenho que ter uma consciência aberta, uma consciência que está voltada para o bem geral. Eu não posso ser escravo de mim mesmo, porque nesse caso eu não sou livre. Se eu só corro atrás dos meus impulsos, eu sou escravo dos meus instintos. Eu ainda não aprendi o que é a verdadeira liberdade. E nós vamos falar bastante disso. Então, estar focado na satisfação imediata dos nossos desejos não é ser plenamente livre, é apenas ser livre seguindo os meus instintos. Então, eu estou num degrau lá embaixo, eu ainda estou naquele nível mais próximo do animal, eu ainda não cresci muito como ser humano, a minha consciência ainda está muito limitada. Ser plenamente livre, quer dizer, utilizar realmente o meu livre-arbítrio, significa ter a consciência de que eu vivo numa sociedade, que nós todos pertencemos a um grande grupo humano e que o meu próximo está do meu lado. E nós vamos falar muito disso. Daí eu ter colocado essa imagem, porque nós somos parte do grupo humano, né? Todos nós somos multidimensionais, todos nós. Então, nós fazemos parte desse grande grupo. E ser plenamente livre exige que eu saiba disso. Eu sou um membro humano do grande grupo humano. Tá? Talvez o nível mais alto que existe na Terra no momento. E eu tenho que ser digno disso, né? Isso aqui é importante. Podemos passar para o nosso próximo slide. Estamos seguindo bem o que Joana fala. E essa liberdade para escolher como agir, a gente só vai alcançar, e aqui ela está começando a falar do seguro roteiro, se nós nos conhecermos bem, em profundidade. O que eu quero dizer? Não é só aquela coisa de eu sou mulher, eu sou casada ou não, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu sou uma pessoa boa, assim, de um modo geral. Isso não é se conhecer profundamente, do tipo dizer, eu não faço mal para ninguém, eu só quero o bem de todos, mas daqui a pouco eu estou discutindo com o vizinho, daqui a pouco eu estou falando mal do meu amigo. Calma, o que é isso? Então, nós nos conhecermos bem, em profundidade, exige que a gente preste atenção em nós mesmos, que a gente esteja atento à nossa maneira de agir em muitos momentos. Quando eu digo isso, eu me lembro de uma coisa que é da minha época, mas eu acredito que alguns de vocês aqui tenham conhecido isso. Havia umas revistinhas de fotonovelas no passado em que as pessoas escreviam dizendo como elas eram e procurando um par. E era uma das coisas mais engraçadas a gente ler como é que cada um se descrevia. É claro que todos eram maravilhosos. E todos diziam, eu sou moreno, alto, isso e aquilo, e eu sou muito sincero, eu sou trabalhador, eu sou honesto. Todos eram assim. Então, é claro que isso era uma impossibilidade, né? Se a gente olhar de perto, claro que nós todos, acredito que as pessoas bem-intencionadas procuram ser sinceras, mas muitas vezes a gente escorrega em várias hipocrisiazinhas, porque a gente acha que, não, se eu falar exatamente o que eu penso, pode pegar mal. Então, muitas vezes, a gente deixa de dizer o que sente. Isso ocorre
frequentemente. Então, quando eu digo nós nos conhecermos em profundidade, é aquela coisa de eu perceber minhas escorregadelas, porque muitas vezes nós fazemos isso, é natural isso, quando a gente vive em sociedade, mas para ter uma liberdade, nós precisamos nos conhecer e até admitir isso. É verdade, há situações que não dá para falar tudo, mas fica calado, às vezes não preciso falar, né? Em vez de dizer uma mentira, eu posso ficar em silêncio tranquilamente. Enfim, a gente pode escolher como é que eu posso ser mais autêntico, né? Então, eu estou dando alguns exemplos, mas é interessante. Às vezes a gente se impacienta com uma pessoa que está querendo nos ajudar, mas a pessoa já falou tantas vezes no nosso ouvido que a gente, de repente, fica danado da vida com ela e dá uma rabanada. Não, isso acontece, nós somos humanos, mas a gente pode melhorar. Se tivermos clareza de nossas aspirações e metas, nós temos que saber aonde a gente quer chegar. Para a gente ser livre e a gente saber o que quer fazer e escolher o caminho. E isso é muito importante. Essa semana, eu estava conversando com uma aluna e ela está meio perdida em relação ao que ela vai fazer da vida dela agora. Ela parou de trabalhar, então ela está meio aposentada e ela está perdida. Ela não sabe o que vai fazer, porque ela sempre trabalhou muito. E tirar o trabalho dela é tirar a vida dela. E ela ficou muito impactada quando eu virei para ela e disse assim: a primeira coisa que você tem que saber é que mulher você quer ser. Que mulher você quer ser? Se você souber que mulher você quer ser, você vai saber o que vai fazer. E essa é uma pergunta importante para todos. Que ser humano eu quero ser? Que mulher, que homem eu quero ser? Né? O que eu quero que as pessoas vejam em mim? O que eu gostaria que as pessoas falassem de mim? Isso é o que eu quero ser. Então, eu preciso ter clareza de quem eu quero ser. E o outro ponto é se aumentarmos nossa sabedoria e habilidade para nos conduzirmos no sentido da evolução que desejamos. Se eu sei quem eu quero ser, como é que eu posso fazer para chegar lá? E aí eu posso estudar, eu posso ler Joana, eu posso ler muitas outras coisas, eu posso assistir a cursos, eu posso fazer terapia, daquelas coisas que eu não estou conseguindo resolver minhas, eu posso procurar uma ajuda, eu posso procurar um grupo de crescimento, enfim, eu posso fazer várias coisas para chegar aonde eu quero chegar. Então, já nesse início de capítulo, a Joana já nos coloca aqui algumas indicações dos seguros roteiros, ou seja, nos conhecermos bem, e isso leva quase a vida toda, né? Em profundidade, a gente descobrir, assim, aquelas vaidadezinhas, né? Que às vezes escapolem, assim, a gente gosta de dizer, não, porque eu moro num apartamento muito grande, é um apartamento enorme. Eu falei aquilo assim meio por acaso, mas o que eu estou dizendo é que eu moro muito bem, sabe? Então, essas coisinhas que são desnecessárias, né? Mas que a gente pode aprender a aperfeiçoar e que a gente às vezes nem nota que está fazendo. Então, nós nos conhecermos, nós termos clareza de quem nós queremos ser, de como nós queremos ser, e se nós soubermos trabalhar nesse sentido, estudar, aumentar nosso conhecimento para chegar lá, nos aperfeiçoarmos, ver o que podemos fazer para isso, nós já estamos num seguro roteiro, né? E a seguir, podemos ir para o nosso slide 8. E aí, Joana diz o seguinte: não se conhecendo, o homem torna-se escravo de seus instintos e emoções. É claro, ele vai seguir o que ele sente. Então, ele está com raiva, ele bota a raiva para fora, ele está com medo, ele se deixa dominar pelo medo. E as pessoas variam em relação a isso. Mas se eu não me conheço e eu não percebo aquilo que está me prejudicando, aquilo que está fazendo mal para mim, aquilo que não está me levando a lugar nenhum, como é que eu vou me aperfeiçoar?
Como é que eu vou seguir e crescer? Esse homem que não se conhece, ele apenas reage ao que acontece, sem controle de suas atitudes, e especialmente diante das frustrações naturais da vida. Exatamente. Quando acontece algo ruim, em geral, a pessoa desaba. Ela só sabe reagir, ela não tem controle, e muitas vezes ela vai sofrer, talvez muito mais do que o necessário. Como diz Joana, podem acontecer algumas situações. O resultado pode ser violência, depressão, ansiedade extrema, agressividade. Basta eu comentar o que está acontecendo hoje, né? Com essa questão do Covid, né? Nós estamos vendo muitas pessoas, porque o tempo está se prolongando, e nós estamos vendo muitas pessoas que estão tendo dificuldades, porque o tempo está se tornando cada vez mais longo. Muitas pessoas pensavam que isso ia acabar mais rápido. Eu mesma tenho conhecidos ótimas pessoas, mas que de repente estão entrando em depressão, estão sentindo muito medo, uma ansiedade muito grande, e a gente está assistindo a isso. Vocês mesmos já devem ter visto notícias sobre isso e sobre situações de violência dentro das casas, de pessoas que estão muito juntas e não conseguem se dar bem. E é exatamente isso que aparece aqui. No momento de frustrações que são naturais, aí fica difícil. Quando a pessoa não se conhece, quando ela ainda não parou para refletir sobre ela mesma, muitas vezes ela apenas reage a nível mais emocional e o resultado pode levar a todas essas coisas. A ansiedade extrema leva pessoas a síndrome do pânico, a coisas assim, a questões físicas mesmo. Né? Agressividade, eu estava vendo estatísticas sobre violência e assassinatos e que tem crescido, então é impressionante isso. A gente está vendo isso, nós estamos vivendo uma situação assim. E quando a gente diz que apenas reage, quer dizer, a pessoa não cria nada, ela não conseguiu criar uma forma de lidar com aquela situação. E a gente tem que lembrar, né, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso quer dizer que Deus era criador. E ser criado à imagem e semelhança dele é ter sido criado como um ser capaz de criar. O ser humano é criativo. Olha tudo que nós criamos aí, as cidades, a tecnologia, nós somos seres criativos. Então, nós não precisamos apenas reagir, nós podemos criar novas formas de lidar com as situações. Mas, para isso, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar bem com nós mesmos. Né? Podemos passar para o nosso próximo slide. E aí, Joana comenta, esse homem não domina a si mesmo e não conquistou a liberdade de escolher a atitude mais adequada em cada circunstância da vida para chegar aos seus objetivos. Frequentemente, nem sabe o que realmente deseja para si. E vocês vejam, aqui está uma imagem para colocar isso. Né? Esse homem, que ele faz? Ele vive a vida como um monte de hábitos, com o relógio dizendo, chegou a hora disso, chegou a hora do trabalho, chegou a hora daquilo, chegou a hora daquilo outro, e a vida se torna uma coisa meio árida, em que ele vai repetindo comportamentos e nem para pensar o que ele realmente deseja ser, o que ele realmente deseja construir. Ele não tem mais domínio dele mesmo, ele foi levado pelos hábitos, levado por tudo que está em torno dele. Nós vamos ver neste capítulo e mais adiante como a sociedade nos empurra, de certa maneira, a sociedade atual nos empurra para uma série de situações em que a gente é levado
mas a gente não para pensar se é para lá que a gente quer ir, né? Então, por isso, esse homem que não sabe para onde quer ir, que não se conhece, ele acaba ficando numa vida que não tem intenção criativa, é uma vida que não motiva, é uma sobrevivência. E ele acaba se satisfazendo em sobreviver, quando nós somos seres maravilhosos, que não estamos aqui só para isso, estamos aqui para coisas maiores, né? E vamos para o próximo slide. Eu trouxe nesse slide um texto de um livro muito antigo. Para vocês terem ideia, é um livro que tem cerca de 2.700 anos. Então, é bastante velhinho. É o Tao Te Ching, é um livro de sabedoria chinês, escrito por um filósofo muito sábio, chamado Lao Tzu. Era o livro do sentido da vida. E olha o que está escrito, isso há 2.700 anos, hein? Quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é sábio. Quem vence os outros é forte. Quem vence a si mesmo é poderoso. Quem se faz valer tem força de vontade. Quem é autossuficiente é rico. Quem não perde o seu lugar é estável. Quem mesmo na morte não perece, esse vive. Olha só, há 2.700 anos, ele já estava dizendo que o rico é aquela pessoa que menos precisa, né? Porque aquela pessoa que precisa de muita coisa, coitada, ela não é rica. Como é que ela vai sobreviver na hora de uma necessidade? Vai ser difícil. Ela é dependente de um monte de coisas. Agora, quem é autossuficiente é rico. Foi isso que o Dalai Lama disse, né? Quando ele chegou aos Estados Unidos para uma palestra, ele parou diante de uma vitrine no aeroporto. E aí todos aqueles guarda-costas do presidente que estavam em volta dele disseram o seguinte: se o senhor quiser alguma coisa dessa vitrine, pode comprar o que quiser, que nós temos ordem de lhe dar o que o senhor quiser. Aí ele olhou e disse assim: não, eu estou rindo exatamente porque eu não preciso de nada disso. Essa foi a resposta dele. Ou seja, quem é autossuficiente é rico. E olha só, não é quem não perde o seu lugar, que é estável, quem se agarra nas coisas, mas quem mesmo na morte não perece, quem enfrenta qualquer situação sem perecer, esse vive. Então, já naquela época, se dizia que olhar para dentro e a si mesmo, esse é o caminho, esse é o roteiro. Então, Joana só vem dizer de novo a mesma coisa que a sabedoria milenar já estava dizendo. E aí, podemos passar para o nosso próximo. Palavras de Joana: o homem livre sonha e trabalha, confia e persevera, semeando em tempo próprio a feliz colheita por vindoura. E ela completa: mas não se consegue a liberdade de um momento para o outro, nem por herança. Cada um a conquista devagar, ao refletir sobre suas experiências e estar atento à sua forma de agir. Então, essa liberdade de poder sonhar, trabalhar, saber onde eu quero chegar, saber a que eu digo não, a que eu digo sim, essa liberdade a gente vai conquistando aos poucos. A gente conquista devagar, à medida em que a gente vai aprendendo com as nossas experiências e à medida que a gente presta atenção ao que nos acontece e à nossa maneira de agir. Eu coloquei essa figura aí porque eu acho muito interessante, porque eu acho que às vezes a gente precisa de muitos anos para descobrir qual é o nosso verdadeiro rosto, quem nós somos de verdade. Eu acho que essa mulher aí, ela já está olhando para o rosto que ela quer ter. E ela ainda está lutando para chegar nessa pessoa que ela quer ser, né? O nosso rosto que eu quero ter.
o rosto que eu quero que seja o meu, né? E aí nós podemos passar para o nosso próximo slide. E neste slide eu vou me permitir contar uma história para vocês. Eu vou pedir que vocês prestem atenção na história, que é a história do senhor Tagara e da senhora Lian. Essa também é uma história que eu li e que me chamou muito a atenção, e eu queria trazê-la para cá, porque eu acho que ela tem tudo a ver com aquilo que Joana está querendo passar para nós e que vai repetir ainda muitas vezes em vários livros. Então, eu vou contar para vocês a história do senhor Tagara. Em geral, aprendemos sobre nós do jeito mais difícil. Há muitos anos, numa comunidade japonesa rural do interior de São Paulo, tive um amigo, o senhor Tagara, que era um homem muito capaz, uma pessoa muito instruída, um líder no grupo. Era um poeta, capaz de compor poemas curtos, bem lindos. Era também um palestrante competente, e toda a comunidade buscava sua liderança e o admirava. Ele e a mulher tinham 3 filhos. Seus negócios iam muito bem e construíram uma boa casa em sua propriedade. Todos achavam que a senhora Tagara devia ser a mais feliz das mulheres por ter um marido tão bom e capaz. Mas a senhora Tagara não era feliz. Vivia adoentada e era um tanto neurótica, muito retraída. Por que ela não parecia feliz? Ninguém sabe. O senhor Tagara não só era muito inteligente e líder da comunidade, como também um excelente cozinheiro. Se a mulher sabia uma coisa, ele sabia 2 ou 3. Como ela poderia equiparar-se a um marido daqueles? Ela se esforçara ao máximo para fazê-lo feliz, mas ele nunca se deu por satisfeito. Como você é sem jeito, pode caprichar mais, dizia ele. E assim, ao longo de todo o casamento, a mulher sofreu sentimentos de inferioridade. Num verão, o senhor Tagara começou a ter problemas de vista. Durante todo o verão foi ao médico, mas sua vista enfraquecia cada vez mais. No outono, perdeu a visão, ficou cego. Você bem pode imaginar a mudança que isso significou para um homem como ele. Sempre fora tão capaz em todos os sentidos e agora sequer podia trabalhar, ler, sair sozinho pela rua ou até ir ao banheiro sem alguma ajuda da família. O senhor Tagara nunca antes curvara a cabeça, agora tinha de pedir auxílio aos outros. Sendo um homem tão capaz, o senhor Tagara nunca tivera bons amigos. Ele sentia que os conhecidos não o entendiam, tinham pouco estudo, e se afastara deles. Havia um amigo íntimo chamado Yamada, que costumava visitá-lo com frequência. Mas o senhor Tagara sempre dissera: aí vem o Yamada, de novo, com a sua conversa chata. Eu gostaria que ele não aparecesse tanto, porque eu tenho muitos livros para ler. Ele nunca apreciara as visitas de Yamada, que não conversava no mesmo nível que ele. O senhor Tagara preferia ler livros em vez de perder tempo com amigos medíocres. Porém, quando ficou cego, não podia mais ler livros. E quando ouvia passos na varanda, é o Yamada! Que bom que ele veio! E antes mesmo que Yamada pudesse bater a porta, o senhor Tagara gritava: Yamada, é você? Sim, respondia Yamada. Que bom que você veio! O que está acontecendo por aqui? Que novidades você traz? Exclamava o senhor Tagara. Yamada não tinha mudado, mas o senhor Tagara, sim, uma mudança de 180 graus. Um dia o senhor Tagara chamou a esposa Lian. Lian, venha cá. Lian pensou que ia ouvir mais uma censura e hesitou. Você quer alguma coisa? Perguntou ela. Sente aqui, disse o marido. Ela sentou. Sente mais perto. Sente perto de mim.
Lian não compreendia por que o marido a queria sentada junto dele. O senhor Tagara pegou a mão de Lian e, de repente, seus olhos se encheram de lágrimas. Lian, disse ele, percebo pela primeira vez na vida o que você vem sofrendo todos esses anos. Estamos casados há mais de 20 anos. Como eu era teimoso, como eu tinha um complexo de superioridade. Todos esses anos que você passou doente foram causados pela minha teimosia. Pela primeira vez, compreendo sua verdadeira bondade, os muitos serviços que você fez por mim e que eu nunca apreciei. Os dois se abraçaram e choraram, um choro de alegria. Foi a primeira vez que compreenderam um ao outro. A partir desse dia, uma nova vida chegou àquela casa. A saúde dela começou a melhorar e ele tornou-se bastante humilde, embora não tenha perdido sua dignidade e seus atributos superiores. Os conhecidos, ao encontrá-lo na rua, diziam: Tagara, sinto muito que você tenha perdido a vista. E ele respondia: ah, não lamente por isso. Você deveria me cumprimentar por ter perdido a visão. Diante do espanto dos amigos, ele explicava: eu perdi os olhos físicos, mas encontrei os olhos da mente. Agora sou capaz de compreender o que é o amor. Pela primeira vez, vejo o que é a amizade, o que é a compaixão. Sabe, um sujeito teimoso como eu é incapaz de descobrir este novo mundo, a menos que seus olhos sejam aniquilados. Essa é a história do senhor Tagara. Tá? Então, vocês vejam que o senhor... E eu até coloquei aqui. O senhor Tagara era agora um homem mudado. Iluminou-se para um mundo novo. Saiu de seu mesquinho individualismo, descobriu as qualidades da esposa e do amigo. Então, o senhor Tagara, ele aprendeu, né, o que realmente era importante. Ele percebeu que o importante não era o que ele fazia antes, né? O importante era estar próximo. E, diante disso, essa história do senhor Tagara, eu acho que ela ilustra maravilhosamente o Conhece-te a ti mesmo, de Joana. O senhor Tagara, ele nunca conseguiu prestar realmente atenção nele, né? Ele não olhava para ele, né? Não é verdade? Ele só via a superioridade. Na verdade, nós vamos olhar o nosso próximo slide, por favor, Cláudia. Pois é, o nosso próximo slide, ele vai falar o seguinte, Joana diz isso: o caminho começa na escolha de si próprio, conforme o enunciado cristão do amar ao próximo como a si mesmo se ama. Porquanto, não existindo esse sentimento pessoal de respeito à própria individualidade, não se pode esperar consideração aos valores alheios. Ela está falando do auto-amor. Se eu não gostar de mim, eu não sou capaz de gostar dos outros. E esse era o problema do senhor Tagara. Na verdade, ele não gostava muito de si mesmo, né? Tanto que ele não prestava atenção nele. Ele tinha necessidade de se sentir superior aos outros para gostar de si mesmo. Então, ele era exigente com ele mesmo. Ele, na verdade, não era capaz de gostar de ninguém, porque, no fundo, ele era um homem muito exigente com ele próprio e com todos que ele via em torno. Ele não sabia tolerar nada. Ele não era capaz de aceitar as pessoas do jeito que elas eram e descobrir as suas qualidades. E as próprias qualidades. Tanto que depois ele começou a dizer como ele era ruim, ele começou a se castigar, até ele poder descobrir que ele podia ser ótimo. E ele aprendeu realmente a abraçar a mulher, a ter carinho pelo amigo, a entender o que havia de bom. Nesse momento, ele também começou a aceitar ele próprio. E como Joana diz, sem gostar de nós mesmos, nós não temos como gostar dos outros. Por isso é que é amar ao próximo como a si mesmo. Porque se eu não amar a mim, eu não tenho como amar ao outro. O fato é esse, certo?
E aí nós podemos prosseguir. Vocês vejam que a Joana está dando muito do roteiro. O amor a si mesmo ergue o homem aos patamares superiores da vida, porque ele acredita na sua capacidade, busca o ideal de ser melhor e age confiante para alcançá-lo. Ele tem esperança e trabalha sempre em favor da paz. É claro, é isso que ela diz. Quando a gente gosta de nós mesmos, e isso significa, a gente sabe dos nossos defeitos, a gente sabe das nossas dificuldades, mas a gente olha para elas e faz o possível para trabalhar com elas. Todos os seres humanos são assim. A gente aceita a escuridão dentro da gente, sabe? Porque ninguém é perfeito. Então, a gente gosta de nós mesmos e dos outros com as qualidades e as maniazinhas que cada um tem. E a gente precisa descobrir isso, porque só assim a gente vai poder crescer. Então, é acreditando em mim que eu vou crescer. É a partir da saúde, a partir do amor que eu cresço. Não é a partir dos erros, não é a partir dos defeitos. E aqui ela prossegue dizendo, aos poucos, dá menos importância às aparências sociais, para que a legítima identidade apareça e ele se torne o que realmente é, sem envergonhar-se de ser ético e de expressar serenamente a sua verdade quando adequado. E por que a Joana comenta isso? Porque ela vai dizer logo adiante que na nossa sociedade, às vezes, as pessoas se envergonham de ser honestas, porque parece que ser honesto é ser bobo, né? Ela vai dizer isso, ó. Numa sociedade materialista, valores elevados são vistos muitas vezes de forma distorcida. Confundem-se coragem com impulsividade e força com expressões de poder e de dominação. Então, às vezes, as pessoas não são verdadeiras porque elas até se envergonham disso. Mas quando a gente aprende a gostar de nós mesmos, a gente também vai aprender a colocar, a ser quem a gente é. A gente não vai se preocupar tanto com aparências, com tudo aquilo que é o externo, e a gente vai se preocupar mais com a nossa maneira de agir, com os sentimentos que a gente está passando e que a gente está vivendo. E aí ela prossegue, todos nascemos livres e sempre podemos decidir nosso caminho, mas a verdadeira liberdade vem da escolha consciente de que homem ou mulher desejamos ser nesta vida. Só assim saberemos o que transformar e o que fazer para nos aproximarmos de nosso ideal. Já comentamos isso. E podemos prosseguir. Sem preservar a nossa liberdade e sem refletir sobre o que acontece em torno de nós, seremos facilmente manipulados, caindo no radicalismo da violência ou da acomodação. E eu coloquei essas figurinhas aí com a corda, porque a nossa sociedade, ela nos convida muito à mesmice, a todo mundo pensar a mesma coisa. Primeiro, porque todos têm que comprar as mesmas coisas. É uma sociedade de consumo. Então, é preciso que todo mundo consuma a mesma coisa. Então, tem uma propaganda enorme dizendo o que a gente precisa e o que a gente não precisa. Segundo, porque nós temos as redes sociais colocando tudo maravilhoso, pessoas vencedoras, tudo ótimo, e aí todos se sentem obrigados a ter aquela aparência, a ser aquilo tudo. E, na verdade, o que isso está dizendo? Vocês têm que ser um exército, mais ou menos todos parecidos, porque aí todos compram as mesmas coisas, enriquecem as mesmas empresas, fazem tudo igualzinho. E aí cai-se muito facilmente, como a gente tem visto aqui no Brasil, no radicalismo, contra ou a favor, grandes brigas, pessoas lutando contra outras, por motivos bobos, eu sou a favor disso, eu sou daquilo, sem parar para pensar no que realmente é importante. Ou então, as pessoas se acomodam e seguem aquilo de qualquer maneira, como um rebanho.
A ausência de regras não é liberdade, pois gera o individualismo que rapidamente se transforma no domínio do mais forte ou do mais esperto. A competição, a desconfiança, ao culto das aparências e da hipocrisia e muita injustiça. Esse é o retrato da sociedade dos homens aparência, né? Há muito isso. Podemos prosseguir. Em nossa sociedade, baseada no consumo, né? E muito no poder da comunicação. Gente, realmente, como a comunicação está em todo lugar. Eu, recentemente, quando eu fui ao aeroporto para receber pessoas de família, eu fiquei até impressionada, né? Porque o aeroporto foi antes da Covid. É impressionante como o aeroporto é cheio de anúncios e luzes. E a gente é impressionante, em todos os lugares, as paredes estão cheias de mensagens, né? A gente anda na rua outdoor, chega em casa, a televisão, é a tela do computador, que você entra num site e pula uma série de anúncios na sua frente. Ou seja, a gente é bombardeado com um monte de coisas. E isso tudo entra no nosso cérebro fatalmente, né? Então, a preocupação exagerada por ter todo tipo de bens, ansiedade pelo sucesso social e a informação falsa ou tendenciosa geram confusão de valores, perda de identidade e perturbações psicológicas de várias ordens. O que a Joana fala de perda de identidade é a pessoa não pensar mais assim, eu quero mesmo isto, eu tenho necessidade, isso é para o meu bem, isso é benéfico para mim. A pessoa nem para pensar, ela acha que precisa, porque é um bombardeio muito violento, tá? E ela coloca esta frase importantíssima: reverter o sistema injusto e desgastante, no qual se mede e valoriza o homem pelo que tem e não pelo que é, em razão do que pode, não do que faz, é o compromisso de todo aquele que é livre. Olha, ela está falando do roteiro, do seguro roteiro. Quer dizer, valorizar a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela tem. No entanto, na nossa sociedade, o que predomina é o contrário. É a valorização das pessoas pela fortuna, pela influência, pelo poder que elas têm, e não pelo que elas são. E olha, nós estamos tendo diariamente a visão de pessoas que pareciam tão benéficas e que a gente descobre que estavam manipulando, que eram corruptas e que não eram nada disso, eram homens aparência. Eu diria, eram santos aparência, eram poderosos aparência. A gente está vendo isso a toda a hora. É impressionante. Por outro lado, também essa questão das pessoas serem valorizadas em razão do que podem e não do que elas fazem. Porque realmente o importante é o que a pessoa faz, né? As ações é que mostram realmente quem são as pessoas. Não é o papo, não é a exibição de poder, mas é o que a pessoa realmente faz. Isso é que importa, né? E a gente vê isso até politicamente. Uma coisa é a colocação de um político em discursos. Outra coisa é a gente estudar o que ele faz, que leis ele aprova, que leis ele criou, o que ele faz em benefício das pessoas. Então, isso é que é realmente importante. Uma sociedade bem construída, ela vai trabalhar isso. Prosseguindo, por favor. Homens aparência tornam-se quase todos, diz a Joana. E apesar dos bens que acumulam, muitas vezes permanece certa insatisfação interior, por não terem descoberto quem são de verdade e o que poderiam ter cultivado na sua alma. Gente, isso aqui, eu até escolhi a dedo essa gravura, que mostra um homem caminhando, né? Mas vocês reparem que ele está caminhando com luz.
Porque quem nós somos de verdade é seres iluminados, é seres multidimensionais, deuses em potencial. Isso é o que nós somos de verdade. E na hora em que nós nos deixamos arrastar e nos tornamos homens aparência, a gente está abandonando o nosso verdadeiro ser, que é esse ser que a gente um dia fatalmente vai acordar para ele. Mas quanto mais rápido a gente despertar para ele, melhor para nós. Mais rápido a gente vai estar vivendo toda essa grandeza que nós podemos viver. Então, isso é interessante, porque com frequência a gente vê pessoas que às vezes parecem muito bem, e nós vamos falar disso logo adiante, e na verdade estão insatisfeitas por dentro, porque é só aparência. Tá? Então, eu acho que é uma grande escolha aqui a gente entender que nós somos, e não tem tempo para isso, a gente pode descobrir isso em qualquer momento da vida. Qualquer momento da vida eu posso dizer, gente, eu quero ser a beleza que eu sou. Ponto, e eu vou trabalhar para isso. Podemos prosseguir, por favor. E aí nós vamos entrar na segunda parte, saindo dos homens aparência, fobia social. Nesse trecho, a Joana vai falar mais ainda da profundidade dos problemas que podem surgir. No meio de tanta pressão, o indivíduo tímido, desistindo de reagir, assume comportamentos fóbicos, invadido por medo extremo. Quer dizer, quando a gente fala de comportamentos fóbicos, são comportamentos ditados pelo pavor, por um medo que incapacita. Eu, ontem mesmo, estava conversando com uma pessoa, minha amiga, que está passando por um momento difícil, e ela estava me dizendo exatamente isso. Parecia que ela estava copiando o que Joana diz. Eu estou com medo de sair, eu estou com medo de ficar em casa, eu estou com medo de tudo. Então, ela está com problemas de fobia social. Né? E aí, palavras de Joana, a liberdade perde seu significado externo em face das prisões sem paredes que são erguidas, nelas encarcerando-se. Ansiedade, insatisfação e desconfiança sistemática acabam por minar suas resistências morais diante dos insucessos banais da existência. E a depressão, muitas vezes, se instala lentamente. É importante a gente comentar isso, porque, veja, em geral, toda essa fobia é acompanhada de uma grande ansiedade. E o fato, como diz a Joana, é que acaba sendo completamente desproporcional às situações, porque nós vivemos num planeta de provas e expiações. Ninguém está aqui para curtir a vida na beira da praia o tempo todo, numa ótima. A verdade é que nós estamos aqui para nos melhorarmos e para resolver situações nossas. Então, é natural que a gente encontre provas, que a gente encontre situações para resolver. Agora, o problema é quando a gente entra num medo e numa ansiedade que é desproporcional à situação. E aí, realmente, isso se transforma em algo que nos incapacita. E ela, de uma maneira bonita, né? Em face, a pessoa fica sem liberdade nenhuma, porque ela cria paredes, ela cria uma prisão sem paredes. Né? Ela se prende a ela mesma. Essa minha amiga, ela não está dormindo na casa dela nunca. Ela está dormindo na casa de amigos, porque ela está com medo de dormir em casa sozinha. E ela sempre viveu sozinha. Então, ela entrou nesse processo. E é muito triste ver isso, porque ela está abatida, ela está sofrida. Né? E isso está acontecendo bastante. Prosseguindo, por favor. O fenômeno da fobia social surge quando o indivíduo começa a detestar o convívio com as demais pessoas, retraindo-se, isolando-se. A ansiedade pode fugir ao controle e gerar muitos problemas. E aqui ela até especifica, quando a ansiedade provoca taquicardias, suores frios, tremores,
dificuldade de respirar frente a problemas do dia a dia, estamos diante de uma situação patológica, bastante perturbadora. A pessoa passa a viver num estado de tensão constante, que a leva muitas vezes a fugir e isolar-se. E é isso mesmo, né? A figura já mostra um gesto de medo, né? Um gesto de ansiedade muito grande. E, prosseguindo, é natural, e eu coloquei aqui, certa ansiedade diante de situações novas e desafios importantes para nós. Olha, nós mesmos aqui, do grupo Joana de Ângeles, nós comentamos que cada vez que a gente vai dar uma palestra, a gente sente um friozinho na barriga, a gente sente uma ansiedade, mesmo que a gente já tenha dado várias. E é verdade, isso faz parte da vida. Isso é natural. Alguma ansiedade, situações novas, a gente sente ansiedade, mas isso é passageiro, isso não compromete o nosso equilíbrio interno, não prejudica o nosso corpo físico, isso faz parte da vida. Às vezes também há momentos mais graves, de situações que a gente quer resolver, a gente fica mais ansioso um pouquinho, mas aquilo passa, e isso é natural. E a Joana prossegue colocando a importância da sociedade estar em grupo. O fato de fugir da sociedade é péssimo, né? Porque o homem é o único animal ético existente. Ético quer dizer que sabe separar o bem do mal. O único capaz de desenvolver essa consciência do justo e do injusto. E para isso, ele precisa relacionar-se com os outros indivíduos, a fim de ele aprender no grupo as diferenças entre condutas construtivas e condutas prejudiciais. As crianças pequenas, quando elas entram para a creche, elas já começam a ter suas primeiras experiências, né? Muitas vezes, algumas saem batendo nas coleguinhas, arrancam os brinquedos, mas também vão receber pancadas dos colegas e vão começar a aprender que não podem fazer isso. E na escola, a expectativa é que ela vai estar aprendendo em sociedade algumas regras essenciais, que a liberdade dela acaba onde a liberdade do outro começa. Há um espaço para cada um que tem que ser respeitado. E a lei de sociedade fala que muito da nossa experiência é em grupo. Nós somos animais gregários, nós temos que viver em grupo. E isso, então, uma fobia social é algo que é altamente prejudicial, que desumaniza o homem. Prosseguindo, o homem isolado aselvaja-se ou entrega-se a uma submissão indiferente, perniciosa. E aí está colocado o seguinte: as raízes da fobia social estão na falta de acolhimento, numa sociedade competitiva, onde a indiferença, a crítica e a desconfiança afastam as pessoas, apesar da aparência de cordialidade e de benevolência cultivada externamente. Vejam a figura. Estamos aí, mas cada um escondendo a sua arma. E, realmente, vocês vejam, crianças que sofrem bullying na escola, elas já estão vivendo uma experiência ruim em sociedade. Elas não estão acolhidas, elas já vão sofrer, aquilo já vai ser uma marca para elas, já vai trazer uma dificuldade. Então, isso aparece em todos os níveis, né? E a gente está vendo muito isso acontecer de várias maneiras, porque as pessoas se protegem, querem se proteger, de certa maneira, se isolando, mas isso é completamente contrário a estar junto ao nosso próximo. Afinal, nós sabemos, hoje em dia com a física quântica, que, na verdade, nós todos somos um. As energias humanas, elas se unem. A gente influencia com a nossa energia a muitos em volta e também somos influenciados. Então, não é tão simples assim, né? Então, nós precisamos de estar em grupo, porque é aí que a gente pode também crescer, nos desenvolvermos e experimentar o amor, e dar amor e receber amor. Prosseguindo. Por trás da imagem vencedora das redes sociais, há por vezes criaturas que temem, e desculpem, tem um erro aí, a refeição não é a relação. Que engraçado. Por favor,
Leiam relação, que temem a relação, que evitam contatos mais próximos e verdadeiros. As atividades trepidantes e as festas ruidosas alimentam a ilusão de alegria e sucesso permanentes, e não há tempo nem condições para uma troca mais autêntica e profunda. Então, é verdade, por trás das redes sociais, onde as pessoas colocam viagens, colocam sucessos, vitórias, tudo que elas conseguem ou que elas têm, e que passam uma sensação de alegria permanente. Não é nada disso. Todos estão enfrentando dificuldades. Nós estamos no planeta de provas e expiações. Todos nós temos situações felizes e situações que a gente precisa carregar e que muitas vezes precisa da ajuda de outros, pelo menos para a gente poder trocar uma ideia. E quantas vezes os amigos são o apoio que a gente tanto precisa. Então, na verdade, o nosso mundo tão competitivo, dando tanto valor à imagem, acaba sendo um mundo falso, que parece que todo mundo é maravilhoso, mas por trás, muitas vezes, tem alguém que está até sofrendo bastante e que se sente bem sozinho. E aí, por favor, a vida de homens aparência, preocupados com o parecer e não com o ser, abre espaço para o engano, a mentira, a vaidade, o medo, e pode atrair mentes desencarnadas pouco evoluídas, que agravam os desequilíbrios e levam a perturbações psicológicas, muitas vezes irreversíveis. E vocês sabem, né, que realmente, na medida em que o nosso planeta acaba cultivando muito uma sociedade em que há ódio, há muita competição e há tudo isso, a gente acaba atraindo também em torno do planeta muita energia ainda pouco evoluída e que acaba reforçando uma série de coisas. Então, isso está colocado pela própria Joana, porque isso vem agravar desequilíbrios que nós mesmos já estamos construindo. E aí nós vamos chegando ao nosso último slide. Ela termina dizendo isso. O homem aparência é vítima do momento dourado das ilusões a respeito de si próprio e do seu próximo. Desumaniza-se e sofre, tornando esta a geração do medo, a sociedade sem destino. Daí eu ter colocado essa imagem de alguém que está num caminho que se interrompe e que só vê nuvens diante de si. E é uma imagem que eu acho que expressa um pouco o que a gente está sentindo num momento de tantas incertezas. É claro que eu imagino que nós, espíritas, não estamos sentindo isso. Nós estamos mais ligados nas luzes e no céu azul lá do final. Mas o fato é que o momento ainda é um momento de grandes incertezas. Nós sabemos que é uma grande mudança necessária para um momento que será muito melhor, que será um momento de crescimento. Mas quantos ainda não estão vendo nada disso? E, na verdade, ainda se sentem perdidos, com muito medo e sem saber para onde estão indo. Na verdade, hoje nós estamos parando por aqui, mas podem ficar tranquilos que na próxima semana nós temos a segunda parte deste capítulo, que é um retrato, é um pouco duro, mas bastante verdadeiro, de coisas que ocorrem na nossa sociedade. E aqui, finalmente, nós estamos chegando ao final do dia de hoje, já meio tarde, mas esses capítulos são bem grandes, né? Eu queria agora deixar livre para o que vocês quiserem perguntar, porque eu fiquei falando aqui sozinha. Eu só queria deixar, assim, claro, as perguntas que eu coloquei no início, quer dizer, eu acho que fica para cada um de nós a ideia de eu sei quem eu quero ser, eu entendi esse roteiro que a Joana nos coloca, eu realmente acho importante me conhecer mais a fundo, tá? Eu percebo a ideia de liberdade que ela propõe,
da gente ser capaz de escolher como quer reagir a cada situação, e que é uma coisa muito difícil de alcançar e que exige muito crescimento pessoal. Então, meus amigos, agora é o momento da gente se concentrar, fazer a nossa prece. Então, neste momento, elevamos nosso pensamento a nosso Pai e a nossa mestra Joana e sua falange, e agradecemos a oportunidade de estar juntos aqui, e especialmente a oportunidade de estudar os textos de Joana e de poder partilhá-los com todo um grupo de pessoas interessadas em crescer também. Porque é assim que nós nos sentimos próximos, e assim é que nós ganhamos mais força, mais energia para continuarmos nesse caminho. Agradecemos também que muita luz desça sobre a nossa mente, para que nós possamos compreender esses textos e para que muitas dessas ideias entrem em nossa alma e aí elas possam florescer, para que realmente elas nos levem adiante num caminho que nos fará mais felizes e que também nos aproximará de energias mais sublimes, de energias luminosas, que nos ampararão sempre. Neste momento, nós pedimos permissão para encerrar o trabalho e pedimos que tudo isso nos acompanhe durante esta semana e que cada um de nós, ao longo desses dias, possa, em determinados momentos, sentir perguntas dentro dele. Como eu estou sendo? Isso aqui é o que eu quero ser? É assim que eu quero ser? E que isso fique conosco até o nosso próximo encontro, na semana que vem. Então, muito obrigada aos nossos guias, muito obrigada à Casa João Batista, que nos dá esta oportunidade. E até a próxima semana, quando todos estaremos juntos aqui, com Joana no comando. Graças a Deus.